Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós estamos no capítulo 29 de Gênesis. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo nos ensine aquilo que nós precisamos aprender com esta porção da tua palavra, Pai. Que não seja apenas uma leitura, mas que seja o teu próprio Espírito nos ensinando, Pai, e trazendo revelações a respeito da tua palavra sobre a nossa própria vida, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos ver agora que Jacó, ele já saiu da casa dos pais, lembra que ele fez aquela pataquada toda, né, tomou posse da bênção e tudo mais, e aí o irmão dele queria matá-lo, e os pais mandam ele lá para Padã Arã, lá para a casa dos parentes dele, para conseguir uma esposa que seja da mesma família, que tenha a mesma descendência. E isso era muito importante, tanto para a coesão do clã, né, naquela época, naquele contexto, né, quanto neste contexto específico da promessa de Abraão. Então vamos lá. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Isso era um costume da época. Então, assim, o poço ele era coberto para não entrar sujeira, para não cair animal e também para que todos os pastores tivessem o mesmo direito à água, para não ir lá um engraçadinho, dar água para o rebanho dele todo, deixar a água toda ruim, remexida, acabar com a água e não ter água para todo mundo. Então eles tinham um acordo que todos os rebanhos se juntavam ali, quando chegava todo mundo, aí eles tiravam a pedra, depois que todo mundo tinha tomado a água, aí colocava a pedra de novo. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. Ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas, pois ela é pastora. Disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta para pastar. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, ou seja, prima dele, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio. Gente, eram vários pastores que precisavam para tirar a pedra. Jacó fez isso sozinho. E com amor não faz, né? Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Lembra que quando Abraão foi lá buscar Sara, aconteceu a mesma coisa, só que não foi Abraão, né? Ele mandou o servo, Abraão foi buscar Sara, não. Quando Abraão mandou o servo buscar uma esposa para Isaque, pai de Jacó. Quando Abraão fez isso, o servo chegou num poço, né? Ela estava dando água, mesma situação, só que o servo chegou com ouro, chegou com presentes, Jacó chegou quebrado. Ele não tinha o dote para dar pela esposa, ele chegou em outra situação. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão quando este lhe disse, só porque é meu parente você vai trabalhar de graça?
diga-me qual deve ser o seu salário. Lembra que ele chegou e contou tudo para Labão? Então ele contou que ele estava fugido, que os pais mandaram ele para lá, enfim. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Ou seja, como ele chegou duro, não tinha dote, ele fez uma proposta: eu trabalho por você em troca da sua filha caçula. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Abre parênteses. Depois de 7 anos, ele vai e fala para Labão assim: olha, já paguei, né? Agora eu quero me casar com a minha mulher e eu quero ter relações com ela, quero deitar-me com ela. Ou seja, 7 anos de noivado, digamos assim, naquela época. Esse compromisso já praticamente dizia que eles eram marido e mulher, mas eles não tiveram relação antes do casamento. Fica o parênteses. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Olha, né? O enganador sendo enganado, ele já começou a colher aquilo que ele plantou lá atrás. Mesmo que tivesse uma profecia a respeito dele, que ele ia ser superior ao irmão, ele que ia herdar a promessa, ele tinha que esperar Deus fazer do jeito de Deus, mas ele fez do jeito dele, então agora ele está colhendo. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Lembra que o primogênito tem, né, a primazia? Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Ou seja, ele foi duplamente enganado, né? Porque agora, além de não ter a noiva que ele queria, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. O que a gente tira aqui? O plantio é sempre opcional, mas a colheita é sempre obrigatória. E a gente não vê uma semente de manga dar uma manguinha só, né? Então, tudo que você planta, você vai colher de acordo com a semente. Então, tem sementes que dão em abundância, tem semente que a colheita é menor, mas nenhuma é uma por uma. Né? Se você planta um caroço de manga, uma semente de manga, você vai colher uma mangueira inteira. E é isso que está acontecendo com Jacó, que na verdade isso é só o começo. Lá para frente ainda tem mais coisas na família de Jacó, né, que eles, por causa do plantio dele. Enfim, ele é abençoado, mas Deus é um Deus justo. A bênção que Deus prometeu, Deus vai dar, mas a colheita que Jacó fez, ele também vai colher, porque a própria Bíblia diz, né, de Deus não se zomba, aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Olha como que isso persegue esses homens, os 3 com as mulheres estéreis. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Olha que interessante, aqui é a primeira vez
e é citada essa questão do louvor, de louvar ao Senhor. E justamente quando nasceu Judá, né? Lia, ela era mais velha, era desprezada por Jacó, digamos assim, né? Porque ele amava Raquel, mas foi da descendência de Lia que veio o Messias, porque Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Então, o que a gente tira de lição para as nossas vidas? Uma, ciclos se repetem até que alguém os quebre. Então, as 3 eram estéreis, ele enganou. Então, enquanto ele não romper com isso, e isso vai acontecer lá para frente, nos outros capítulos, a gente vai ver, ele vai continuar plantando o que não deve e colhendo em cima daquilo. Então, ciclos, a gente precisa quebrar esses ciclos de sementes erradas nas nossas vidas. Quando a gente identifica que aquela semente errada, precisa ser quebrado. Senão, Deus abençoa a gente, Deus perdoa, mas Ele não nos livra da colheita, porque Ele não é um Deus só amoroso, Ele também é um Deus justo. Nem tudo que a gente deseja vem tão simples e tão fácil. A gente vive numa geração do self-service, né? E a gente quer tudo para ontem, tudo para agora, e as coisas não são assim. Tudo precisa de um tempo, até porque a gente precisa estar maduro para receber as bênçãos que Deus quer nos dar. Aquilo que Deus quer colocar na nossa mão para que a gente gerencie, digamos assim, a gente precisa ter maturidade para isso. Né? É como uma criança, sabe aquela caixa de brinquedo que vem dizendo a idade que a criança precisa ter para conseguir brincar com aquilo? Assim é Deus lidando com a gente. Ele quer entregar as coisas para a gente, mas a gente precisa ter maturidade para isso. Dito isto, a gente se vê amanhã. Ore ao Espírito Santo, releia de novo esse capítulo, peça para que ele mostre para você quais são os ciclos que você precisa encerrar na sua vida, para que essa colheita que você não gosta mais pare na sua vida também, para que você pare de colher isso que você não quer e fique só com a bênção que o Senhor já tem preparado para a sua vida, para que você amadureça e faça jus a tudo aquilo que Deus quer te entregar. E a gente se vê amanhã.